E aí, pessoal, tudo bom? Antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, gostaria apenas de compartilhar uma boa notícia com vocês que eu fui vacinado, olha aí. Estou me sentindo moderninho hoje, né? Tomei a Moderna, então é isso. Posso morrer de desgosto, mas não morro mais de Covid. Se você tiver a oportunidade de se vacinar, por favor, não seja otário, vacine-se, tá certo? Eu acredito que as pessoas que assistem esse canal, gosto de pensar que elas são pessoas razoáveis, tá certo? Os bolsominions que seguiam aí o Comic Zone, infelizmente a grande maioria saiu. Gostaria de pensar também que o que restou se converteu ou está no processo de, né? Então, por favor, vacine-se, valorize o Sistema Único de Saúde, tá certo? E tá aí, uma boa notícia para mim, né? Não sei se para você vai receber com tanto entusiasmo quanto eu, mas tá dado o recado. O vídeo de hoje é para falar sobre um comentário do Alexandre Link, do excelente Quadrinhos na Sarjeta, que já inclusive reiteradas vezes recomendei aqui no canal. Ele fez uma excelente crítica de Um Tal da Neri, nosso lançamento do mês de julho, né, que anunciamos aí junto com o Viajante de Cinza. O que acontece? No fim lá da crítica dele, ele fala da importância dos paratextos, né? De textos de introdução, prefácio, pós-fácio. E ele fala que a nossa edição, a edição nacional, não vai ter esses textos. E essa informação é incorreta. Eu acho que pode ter sido talvez um problema de comunicação. Porque vocês sabem, né? Quando eu gravo vídeos aqui, eu ligo a câmera e saio falando, papapá, e às vezes uma coisa ela sai dita, às vezes, de forma errada. E o que eu falei naquele vídeo é que a nossa edição de Um Tal da Neri, ela não tinha extras, tá? O que eu me referia na realidade é que essa edição espanhola aqui, ela tem 72 páginas. A nossa tem 64, ou seja, tem meio caderno a mais nessa edição espanhola, onde eles colocaram aqui uns extras. Só que os extras, eu realmente assim não achei que valia a pena a gente colocar mais um meio caderno na nossa edição para colocar esses extras aqui. Olha isso. Tipo, é o Breccia, mas assim, são uns rascunhos muito paia, tá entendendo? Eu acho que também. E tem uns que a definição não tá nem tão boa quanto essa aqui, sabe? Então, assim, eu acho que é papel do editor a gente refletir: será que vale mesmo a pena onerar a edição para colocar uns extras, sabe? Tem esse aqui que é bacana. Eu tenho todos esses arquivos aqui e eu poderia ter colocado, mas eu simplesmente achei que não valia a pena. E eram esses extras aqui ao que eu me referia, tá? Mas a nossa edição de Um Tal do Neri tem uma nota do editor em que eu explico o lance da diferença entre a qualidade de certas páginas, né? Aquele lance lá que eu mencionei, que algumas páginas foram escaneadas a partir de edições previamente impressas e algumas páginas foram escaneadas a partir das pranchas originais. Tudo isso está explicado em uma nota do editor. A gente também tem um texto de apresentação que inclusive é o mesmo texto aqui da edição espanhola, né? A gente pediu permissão ao professor Álvaro Pons para reutilizar na edição brasileira, né? Então é a mesma apresentação dessa edição aqui traduzida, uma apresentação muito bacana em que ele contextualiza a produção de Um Tal do Neri. Então não se preocupem, tá? Porque os extras que eu estava me referindo eram esses rascunhos que o Breccia fez e que estão incluídos aqui nessa edição e que a gente decidiu não colocar na edição brasileira. Mas todos os textos de apoio, né, os paratextos, eles estão sim incluídos, assim como no Viajante de Cinza e assim como na imensa maioria dos títulos que a gente publica aqui na Comic Zone, tá certo? Porque uma coisa que acontece é que o pessoal que é meio Maria vai com as outras. Quando você vê um comentário negativo, o Thiago não fez texto de apresentação para Um Tal da Neri. Logo, já surge. A Comic Zone não faz. Você viu a diferença? Não faz texto de apresentação. Você vê a diferença entre o Thiago não fez o texto de apresentação para o Comic Zone não faz texto de apresentação? Essa generalização, né? Eu gostaria apenas de dizer a vocês que em todas as edições que nós publicamos esse ano até o momento, né, foram elas Evaristo, Guarani, Crônicas Ameríndias, Deus em Pessoa, O Retorno do Messias,
Viajante de Cinza, o Tal da Neri, todas elas, com exceção do Deus em Pessoa, têm textos, tem paratextos, né? Seja texto de apresentação, seja prefácio, seja prólogo, seja entrevista, no caso do Retorno do Messias, sabe? Não é no texto. Enfim. Mas todas elas, com exceção do Deus em Pessoa, têm. Isso significa que todo gibi tem que ter um texto de apresentação? Não necessariamente. Às vezes o editor ele avalia que talvez seja melhor que o leitor entre direto na história sem interferências. Existe também uma questão de espaço, que quando você faz o espelho da edição, espelho que é quando você distribui mais ou menos o conteúdo do quadrinho nas páginas. Enfim, deixa eu voltar um pouco mais. Você sabe que todo quadrinho ele é composto de cadernos, cada caderno com 16 páginas, né? Ou seja, o quadrinho ele tem que ter um múltiplo de 16 ou 8 páginas. Você pode usar também meio caderno, né? E às vezes o texto de apoio ele surge para encher esses buracos que ficam. Né? Quando você vê que numa edição, depois de você colocar todas as páginas de quadrinhos, a página do expediente, a página de título, sei lá, de repente sobrou 4, 5, 6, 8 páginas, você enche isso com texto de apoio, tá certo? E tem algumas edições que elas são muito enxutas, justamente porque quando você termina de distribuir o conteúdo do quadrinho, sobra pouca página. Por exemplo, o quadrinho que a gente vai publicar depois desse aí, que eu estou trabalhando nesse momento, ele só tem uma mini biografia do autor justamente porque não tem espaço no caderno, né? Tem 80 páginas e não sobrou nenhuma para a gente colocar um texto de apresentação. Então isso acontece, né? Ou seja, um quadrinho, quando ele não tem um texto de apoio, não é uma decisão leviana. Esse livro aí não merece texto. Não é isso, porque às vezes simplesmente não teve espaço e o editor ele não vai criar ali mais 8, mais 16 páginas apenas para poder encher de conteúdo. Às vezes uma edição pede isso, né? Mas às vezes não. E eu acho que cabe também ao editor saber dosar os extras. Por exemplo, a nossa edição do Busca Vidas, a edição francesa, ela tem quase o dobro de tamanho dessa nossa edição aí. Por quê? Porque os caras colocaram ali todo o conteúdo do Busca Vidas e a outra metade do quadrinho são os rascunhos, sabe? Tipo, a gente tem metade do quadrinho que é o gibi mesmo e a outra metade que são os rascunhos, sabe? Então a gente pensou, porra, a gente precisa colocar todos os rascunhos como extra? Eu acho que não, sabe? Eu acho que seria um desperdício e onerar o quadrinho para ficar mais caro ainda, né? A gente sabe como é que o preço do quadrinho tá caro no Brasil, então eu acho que dobrar o número de páginas de um quadrinho só para colocar rascunho, eu acho demais. Então, o que a gente decidiu fazer no Busca Vidas foi que a gente pegou os rascunhos que a gente achava mais bacanas, que no caso eram da história, da 12ª história, e a gente colocou esses rascunhos na íntegra. Mas a gente não ia colocar os rascunhos de todo o livro, sabe? Eu acho que é uma decisão do editor também saber dosar. Da mesma forma como aqui no Tal do Nery, eu não julguei necessário colocar esses rascunhos, porque, honestamente, eu vou até mostrar para vocês de novo, eu não vou gastar uma página para colocar isso aqui. Desculpa, é o Brett e tudo, mas, sabe, não é, tipo, porra, sabe, imprescindível ter isso aqui na edição. Tá entendendo? Mas, novamente, quando eu falei que não teriam extras, eram a essas páginas de rascunho que eu estava me referindo. A nossa edição de Um Tal da Nery, ela tem biografia do autor, ela tem nota do editor, ela tem texto de apresentação do professor Álvaro Pons, a mesma coisa para o Viajero de Gris, né, para o Viajante de Cinza. E, novamente, sempre que a gente pode, a gente coloca textos, né, também julgo que eles são importantes, assim como o Alexandre mencionou a importância, né, eu reconheço essa importância, por isso a gente tenta fazer isso em todas as nossas edições, né, então, olha só, a Canção de Roland não tem paratexto, né, tem uma biografia do autor, tem agradecimentos, mas não julguei necessário ter ali uma apresentação, tá? Mas o Mundo Pet tem apresentação muito bacana do Liber, Capa Preta tem 2 textos da Lucimado Ferrez, o Guarani tem um texto do próprio autor, Conto Natal tem uma entrevista, né, fictícia com o autor, a Grande Farsa tem um texto muito bacana, Paraquedos também do Pedro Bolsa, Evaristo
tem o Eternauta, tem uma apresentação que muita gente diz que é melhor que o próprio quadrinho, né? Escrito pelo meu amigo André Pereira. O Sherlock Time tem uma notinha, mas esse aí era mais por uma questão de espaço. Ou seja, a maioria esmagadora dos quadrinhos aqui da editora Comic Zone tem esses textos, né, os paratextos, porque nós julgamos importantes. Tá certo, pessoal? Então, espero ter solucionado aí essa questão, porque muita gente ficou decepcionada. Porra, é mesmo, a Comic Zone agora... Eu notei que esses caras não estão botando mais apresentação nos quadrinhos dele. Porra, a gente botou em todos, com exceção do Deus em Pessoa esse ano, sabe? Por não ter julgado necessário. Então vamos parar com essas generalizações aí, tá certo? Antes de abrir a boca para dizer, vamos dar uma olhada, vamos folhear para antes, sabe? Vamos ter os fatos aqui para não estar falando merda que nem o Monark lá no programa dele. Beleza, pessoal? Então, um tal da Nery, o Viajante de Cinza continua em pré-venda, tá certo? A pré-venda tá sendo muito bacana, apesar da Amazon tá com um problema aí no motor de buscas dele. Eu vi que tem gente que tá digitando um tal da Nery, Viajante de Cinza, e o livro não tá aparecendo lá, tá certo? Isso é um problema interno da Amazon que eles já estão resolvendo. Se você não estiver passando por isso, basta clicar nos links que estão aí na descrição, que esses links sim te apontam diretamente para os produtos, tá? Comprando os dois você recebe aí 30% de desconto. Essa promoção é válida até o dia 15 de julho, que é quando um tal da Nery ele é lançado, né? Ele começa a ser enviado. Então, até o dia 15 de julho, comprando essas duas edições, você recebe aí 30% de desconto. Esses dois clássicos importantíssimos dos quadrinhos argentinos, eles podem ser seus aí por em torno de R$90. Beleza, pessoal? Então, espero ter esclarecido a dúvida. Novamente, por favor, dê essa força pra gente e compra aí um tal da Nery, o Viajante de Cinza, que vocês não vão se arrepender. E sim, os textos de apoio estão lá. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.